Saudações, prezados amigos, irmãos em Cristo. Queremos meditar hoje sobre uma expressão que se encontra na carta de João, onde ele afirma o mundo todo sob o poder do maligno. O texto fala o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João capítulo 5, verso 19. Então, o mundo todo está sob o poder do maligno. Esse texto nos faz lembrar aquilo que o apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Isso, evidentemente, é um quadro da sociedade atual. As características estamos vendo constantemente, hoje, dia a dia, em qualquer noticiário da televisão. Mas a situação chega a um grau extremo quando aquelas instâncias que deviam cuidar para implantar a justiça também agem fora dos princípios da lei, da legalidade e especialmente da palavra de Deus. A Bíblia traz algumas passagens que tratam deste assunto, onde pessoas que estão corruptas em pecado estão tendo liminar para poderem entrar em liberdade. Isaías 10, 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas, dos escrivães que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito do aflito do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Depois, no Salmo 82, Deus, o Supremo Juiz, levantou-se na Assembleia Divina, no meio dos poderosos, abre o julgamento. Até quando dará sentenças injustas, favorecendo ímpios? Então percebemos aqui claramente que pessoas realmente criminosas estão sendo favorecidas, estão sendo libertadas. Isso é um quadro que vai fazer Deus se levantar no meio dos poderosos para começar o julgamento. Sede juízes para o desvalido e órfão, fazei justiça ao mísero e ao indigente, libertai o fraco e o pobre, livrai-os das garras dos ímpios. Eles nada compreendem, nem percebem que vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade. Abalam assim as bases que sustentam a própria terra. Então, quando não são respeitadas as leis nem a Constituição, a pessoa simplesmente percebe não há mais em quem confiar. As bases que sustentam a própria terra estão sendo abaladas. E o contexto continua. Eu declarei, vós, ó juízos, sois como os deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. No entanto, como seres humanos morrereis, e como qualquer outro governante caireis. Levanta-te, ó Eterno, e julga a tua terra, porquanto a ti pertencem todas as nações. Então trata aqui de pessoas que agem como se fossem Deus. Não respeitam as leis, não respeitam a Constituição, simplesmente decretam aquilo que lhes agrada. E a Bíblia mostra, vocês não são Deus, vocês vão morrer que nem qualquer outro. Diante desses fatos bíblicos, há alguns fatos que devemos lembrar. As pessoas muitas vezes perguntam, vai melhorar? Uma pessoa me perguntou essa semana, será que depois de passar essa pandemia vai melhorar? Vai melhorar sim, mas só depois que formos arrebatados para estarmos com Jesus lá no céu. O coronavírus é apenas um dos elementos. A Bíblia apresenta uma série de fatores, como guerras, rumores de guerras,
fome, ódio aos cristãos, iniquidade, corrupção, catástrofes naturais, há muita coisa ainda para vir na frente. E aqui no Brasil já estamos vendo a situação piorar cada vez mais. Tenho fome, me ajude, obrigado. Ou filas de fome, pessoas que não têm onde buscar o seu sustento, não têm trabalho e estão dependendo da misericórdia de outras pessoas ou de uma pequena ajuda do governo federal. Está aumentando também o ódio aos cristãos. O movimento da ideologia do gênero diz que não basta destruir a família. Eles querem destruir a família e também a igreja e depois também a sociedade. O objetivo é destruir mesmo. Pastor é preso por pregar que Deus criou apenas 2 sexos. Isso aconteceu em Londres nesses dias. Ele pregou que Deus não criou mais do que 2 sexos, só homem e mulher. E alguém se queixou, a polícia veio, prendeu ele foi para o interrogatório, agora está respondendo uma queixa contra ele por causa de falar aquilo que a Bíblia simplesmente ensina. Isso não aconteceu apenas lá, em vários lugares, inclusive no Brasil, já há banheiros que são para homem e mulher ao mesmo tempo em escolas públicas. Também no Canadá já existe isso. Também nos Estados Unidos, no primeiro dia de governo, o Joe Biden já disse que os banheiros de repartições públicas devem ser tanto para homem como para mulher, para menina como para menino. Quer dizer, a Bíblia está se cumprindo e a corrupção está prevalecendo. Também os conflitos armados estão se espalhando em volta do mundo. E também aqui no Brasil estamos começando a ter guerrilhas. Alexandre Garcia colocou: grupos que atacam fazendas usam técnica das Farc. O comentarista falou que o grupo de guerrilheiros possui conexões internacionais e, além de invadir terras, são suspeitos de ligação com o narcotráfico aqui no Brasil, no norte do Brasil. Então, grandes fazendas estão sendo invadidas, muita destruição fica como rastro, equipamentos roubados e muita violência. Já houve mais de 90 casos desse tipo assim, onde fazendas estão simplesmente sendo destruídas e as pessoas amedrontadas. Outro fato que não devemos esquecer: a luta é comandada por hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Não é uma luta de homens apenas. Existe o poder das trevas por trás disso. Efésios 6, verso 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses homens que estão promovendo a injustiça não estão agindo em nome próprio, mas estão agindo a mando sob a direção do poder das trevas, das hostes espirituais da maldade. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versos 3 e 4, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, crendo parecer Deus. Então, o ímpio que vai governar o mundo, está se levantando contra tudo que se chama Deus. Todos os princípios bíblicos estão sendo atacados e, por isso, o ataque à família, o ataque à moral, o ataque à propriedade privada, em todas as áreas está sendo cumprido aquilo que o iníquo está querendo realizar. Mas um fato: aquele que o detém. O texto fala sobre aquele que o detém. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque o pecado, o filho da perdição, não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e se levanta
contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se aceitar como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o texto fala sobre um tempo de apostasia e depois ele fala sobre aquele que o detém. A luta é uma luta contra todos os valores espirituais que está sendo travada em nossos dias por agente do globalismo para implantar o governo do anticristo. É uma luta da luz contra as trevas. E a Bíblia diz, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então vem a pergunta, como lutar contra as trevas? De que forma podemos deter esse movimento ímpio? Realmente o anticristo vai chegar a dominar o mundo. Porém, podemos deter o mal em nossos dias da igreja aqui na Terra. E uma das primeiras coisas é lutar em defesa da família. O maior ataque hoje é contra a família cristã. Em muitos países ocidentais, existem leis hoje que são diretamente contra a Bíblia, visando a destruição da família. Esse é o objetivo daqueles que defendem a ideologia do gênero, esse é o objetivo dos globalistas. Então, em primeiro lugar, temos que lutar pela preservação da família cristã, um homem casado com uma mulher abençoando os seus filhos. Além disso, devemos lutar pela defesa da moral também. A Bíblia diz, porque essa vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não da paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Uma das principais frentes de batalha do inimigo é justamente para a destruição da moral. É impressionante como essa luta está avançando abertamente, onde pessoas estão publicando abertamente seus pecados, como se fosse algo completamente normal. E um dos meios é a pornografia. A pornografia é tremendamente destrutiva. Infelizmente, muitas crianças de 8, 9, 10, 11 anos hoje em dia já têm laptop no seu quarto, televisão, e assistem pornografia de um modo escandaloso. E muitas vezes os pais nem sabem o que estão assistindo. E ficamos muitas vezes assustados no nosso trabalho por ver tantas crianças já viciadas em pornografia. Devemos defender também a honestidade, que é uma área que ataca tremendamente a sociedade. Tendo vós viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. O mundo é corrupto. No dia de Noé, o mundo era corrupto e violento. Em nossos dias, o mundo é corrupto e violento. E o cristão deve ser um exemplo de honestidade em todas as áreas da sua vida para que a luz possa resplandecer. A Bíblia ensina em Filipenses capítulo 2, 12, que resplandeceis como astros no mundo. E é isso realmente a nossa principal missão neste mundo, nesses tempos tão difíceis. O inimigo vai avançar. Nós podemos fazer muito para que as pessoas tenham conhecimento da verdade, pela nossa vida, pelo nosso exemplo, pelas nossas palavras, pela defesa dos princípios realmente bíblicos, para que o mundo possa ver onde está a verdade. Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso quer dizer que não vamos ser perseguidos? Não, não quer dizer isso não. Jesus mesmo falou sobre perseguição, falou sobre mortes de pessoas nos tempos finais, mas podemos confiar que mesmo no meio da perseguição seremos mais do que vencedores. O mundo todo sob o poder do maligno, mas vai chegar a hora quando Deus vai se levantar. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis
todas as nações. Ele vai ser o juiz, e aqueles que hoje corrompem a terra vão ser condenados ao lago de fogo eterno. E nós, depois da vitória, estaremos com Cristo para todo sempre na glória celeste. Vamos ver, valeu a pena ser cristão, valeu a pena seguir a Cristo. Muito obrigado por assistir a mais uma apresentação de uma meditação. Que Deus nos ajude como igreja a cumprir a nossa missão nesses tempos tão difíceis, tão perversos. Que sejamos luz neste mundo e sal na terra. Muito obrigado e que Deus o abençoe.